Among Us é um jogo que teve e tem sem sombras de dúvidas um sucesso gigantesco entre jogadores e fãs. Então fica nesse vídeo porque listamos dicas importantes e curiosidades sobre o game que faz grande sucesso, e eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai se tornar aí um mestre do Among Us. Trouxemos dicas valiosas, só as melhores, tanto para os tripulantes quanto para os impostores. Há um grande número de potenciais problemas que podem ocorrer em cada rodada do Among Us. Entretanto, o objetivo é sempre o mesmo: os tripulantes devem sobreviver o tempo suficiente para completar suas tarefas, enquanto que os impostores devem apanhá-los sem expor suas identidades reais. Este conceito é simples, mas muito eficaz para gerar uma jogabilidade emocionante e para todos os envolvidos. Aprenda mais sobre como otimizar sua experiência no computador. No entanto, há muito mais neste jogo do que se vê. Especialmente porque, como um tripulante, as tarefas são muitas vezes muito simples e fáceis de serem concluídas. O verdadeiro desafio do jogo é ler o comportamento de outros jogadores para identificar quem é o impostor. Da mesma forma, matar pessoas como um impostor requer apenas um único aperto de botão. A parte mais difícil é fazê-lo sem levantar suspeitas. Para ajudar você, vamos compartilhar algumas dicas e truques que o ajudarão a ganhar partidas tanto como impostor quanto como companheiro de tripulação. Como tripulantes, sua força são os números. O impostor não pode matá-lo na frente de todos sem expor sua verdadeira identidade e sem ser expulso. Entretanto, é difícil ganhar a confiança de seus aliados quando alguém poderia ser o impostor. Especialmente porque as únicas vezes que você pode realmente se comunicar é durante reuniões de emergência ou quando alguém reporta um cadáver. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a identificar o falsificador e manter-se vivo como um membro da tripulação Among Us. 1. Suspeite de todos. Aqui estão mais alguns indicadores para saber se alguém está ou não escondendo um segredo sinistro sob seus fatos. Preste atenção em como os outros correm e andam no mapa. 2. Fique de olho nas pessoas que começam a segui-lo de repente. Os mapas são muito pequenos e as salas são frequentemente conectadas por corredores estreitos. É lógico que você correrá frequentemente ao lado de uma ou duas pessoas. Entretanto, os impostores tendem a ser um pouco erráticos. Em vez de caminhar diretamente para certas salas para completar tarefas, já que eles não podem realmente executar a maioria deles, eles muitas vezes mudam de direção de repente. Se você vê alguém caminhando em direção a uma determinada direção, e eles mudarem seu rumo para segui-lo quando você passar, então continue correndo e encontre outro companheiro de tripulação o mais rápido possível, pois essa pessoa pode ser o impostor. 3. Tente iscar o impostor. Alternativamente, quando você começa a suspeitar de alguém, você pode ser ousado e tentar atraí-lo para segui-lo. Você pode sair do resto do grupo para encontrar o jogador que você suspeita ser o impostor. Preste muita atenção às reações deles quando chegar perto deles. Uma vez que os tripulantes estão frequentemente concentrados em completar tarefas, eles raramente hesitam ao passar de um ponto para o outro, a menos que encontrem alguém suspeito. Os impostores, por outro lado, não têm medo de se aproximar de outros personagens e podem começar a caminhar na sua direção assim que o virem. Estas dicas são muitas vezes muito sutis e exigem vários jogos para começar a pegá-los. No entanto, se você vê alguém suspeitando seguir as pessoas ao redor, há uma chance de que ele possa ser o impostor. Neste caso, você pode querer acionar uma reunião de emergência apenas para estar seguro e discuti-la com os outros jogadores. 4. Fique perto de pessoas que provaram sua inocência. Entretanto, uma vez que você tenha verificado que alguém é verdadeiramente inocente, você precisa ficar com ele a todo custo para que o impostor não possa pegá-lo separadamente. Há certas tarefas que têm efeitos visuais, que podem provar que você ou outros jogadores não são os impostores. Uma vez que os impostores não podem realmente realizar nenhuma tarefa, observar alguém realizá-la é a prova definitiva de sua inocência. As tarefas visíveis na Zelda incluem Medbay, Submit Scan, você pode ver o jogador sendo escaneado. Armas. Clear Asteroides, você pode ver o jogador sentado no banco do artilheiro. Escudos, Prime Shields, você pode ver o jogador interagindo com o painel. Cafeteria ou 2, lixo vazio,
você pode ver os jogadores esvaziando as calhas do lixo. No caso do lixo vazio, a parte visível da tarefa é a segunda, quando você precisa viajar até o armazenamento para esvaziar o lixo. Uma vez concluído, você pode ver o lixo atirando para o espaço. 5. Há apenas uma tarefa visível na sede de mira, que é o Med Bay, submeter scan. Neste caso, os elementos visuais são exatamente os mesmos. Armas, clear asteroides. Você pode ver os lasers disparando quando o jogador está interagindo com o painel. Tenha em mente as tarefas comuns. Há certas tarefas no jogo que são compartilhadas entre todos os jogadores. Ou seja, se você o tiver, todos os outros jogadores também o terão. Neste sentido, as tarefas comuns são muitas vezes um risco primordial de emboscadas pelo impostor, que poderia estar escondido em uma das salas correspondentes, esperando que alguém venha executar uma delas. Se você tiver que completar algumas delas, tente trazer um amigo para que ele possa tomar conta de você. Elétrica. Consertar cablagem. Admin. Cartão de passaporte. As tarefas comuns na sede de Mira HQ incluem o seguinte: administração, digite o código de identificação. Corredor, cablagem fixa. As tarefas comuns no Polus incluem o seguinte: dropship, inserir chaves. Escritório, cartão de embarque de scanner. Elétrica, cablagem fixa. Estratégia do impostor. Desempenhar este papel tem tudo a ver com confiança e má direção. Mesmo que alguém o veja matando um tripulante ou usando um respiradouro, você ainda assim pode transferir a culpa para ele com alguma conversa suave e distração. Entretanto, ainda há algumas dicas e estratégias importantes que você pode usar para se tornar um impostor melhor. Sabotar salas importantes e fingir consertá-las. Uma boa estratégia do impostor para conseguir vitórias sob o nariz dos novatos é sabotar uma instalação importante, como o 2 ou reactor, e depois passar por cima para consertá-las. Estas salas são cruciais no sentido de que, se não forem consertadas a tempo, todos morrerão e o impostor vencerá. Além disso, estas são algumas das poucas tarefas que os impostores podem realmente realizar, portanto não é suspeito encontrar alguém em uma sala sabotada tentando consertá-la por conta própria. Entretanto, como um impostor, você pode simplesmente ficar perto do painel sabotado fingindo consertá-lo, e os outros jogadores podem não notar que você está realmente fingindo, deixando o cronômetro correr. Quando eles perceberem que você está fingindo, pode ser tarde demais, e você já terá ganho com a expiração do tempo. Sabotar salas importantes e consertá-las atualmente. Em vez de fingir consertar essas emergências, você pode realmente consertá-las de verdade a fim de ganhar a confiança de seus tripulantes. Se você é o único a consertar as emergências, não há como ser o impostor, certo? Afinal de contas, por que o impostor quer salvar a todos? Esta é a melhor maneira de criar confusão entre os tripulantes e remover a suspeita de si mesmo. No entanto, não exagere e conserte sempre as salas sabotadas. Pareceria suspeito se o mesmo jogador estivesse sempre consertando reator e luzes. Você não tem ideia de quantos impostores realmente não abusam do recurso de sabotagem. É como se eles estivessem muito ocupados correndo sem rumo e fazendo-se parecer suspeitos para sabotar salas e portas. Montar emboscadas em salas com tarefas comuns. Lembra-se quando mencionamos sobre tarefas comuns? Isto pode funcionar em sua vantagem como impostor, já que você saberá que todos têm que eventualmente completá-las, e assim você poderia ficar à espera em uma das salas correspondentes para emboscá-los. A ideia aqui é ficar à espera, seja em uma ventilação próxima, ou no próprio painel da tarefa esperando que alguém se aproxime antes de matá-los. Como estas tarefas são comuns, não é inesperado encontrar muitos jogadores fazendo-as ao mesmo tempo. Por esta razão, ninguém suspeitará de você se estiver de pé na sala ou em frente ao painel. Use isto a seu favor para obter algumas mortes fáceis. Among Us é um jogo sobre subterfúgios, enganos e muitos desvios de direção. Com estas dicas, você agora está pronto para se sobressair tanto como tripulante quanto como impostor. Então, gostou dessas dicas? Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai se sair muito bem neste incrível game. E que tal fazer parte da comunidade? E não perder nada de interessante nos próximos vídeos?
Então faz o seguinte, deixa um like neste vídeo, inscreva-se no canal, e ative o sininho. Nós da Artefatos ficaremos muito felizes com seu apoio. Então é isso, até a próxima!